Bom dia, boa noite, boa tarde, não sei que horário que vocês não estão vendo, então a gente fala tudo que a gente pode para vocês, né? Bom, pessoal, nós estamos nos reinventando, né? Cada dia que passa a gente tenta aprimorar mais os nossos estudos, as nossas gravações, tá? Eu sei que vocês também estão tentando se aprimorar, né? Vocês também estão se reinventando. Tudo isso é novo para mim, né? E com certeza também, eu tenho certeza que é novo para vocês também, tá bom? Bom, pessoal, então nós estamos falando a respeito o quê? A respeito do exame de lipidograma. Lipidograma que também é conhecido o quê? Como perfil lipídico, tá? E aí eu falei para vocês que esse perfil lipídico, que esse lipidograma, ele tem o quê? Ele tem vários parâmetros, né? E a gente vai falar do primeiro parâmetro desse perfil lipídico. O primeiro parâmetro é o que nós chamamos de colesterol total, né? Então nós vamos ver o que? Nós vamos ver a dosagem de colesterol total. Lembra lá no perfil lipídico, né? No perfil lipídico eu tenho o que? Colesterol total, eu tenho o que? Triglicérides, colesterol HDL, colesterol LDL, colesterol VLDL, índice de Castelli 1, índice de Castelli 2, né? Eu coloquei e mostrei para vocês. Inclusive eu ensinei até vocês fazerem uma continha lá para vocês conseguirem calcular essas frações, né? E hoje a gente vai ver aqui na prática, né? A prática teórica, né? Porque assim que a gente voltar dessa temível pandemia, né? Dessa ordinária pandemia, a gente o quê? A gente vai fazer isso aí na prática. Eu não vejo a hora de estar junto com vocês, tá bom? Saudades de vocês, viu, criancinhas? Bom, pessoal, então a primeira coisa que a gente vai ver é o quê? Esse exame, obviamente, ele é feito em qual sessão? Presta atenção aqui no slide, ó. Sessão o quê? Sessão de bioquímica. Por que ele é feito na sessão de bioquímica? Porque ele é uma substância química, né? O colesterol, ele é o quê? Na verdade, ele é uma gordura, né? Ele é uma gordura. Vocês devem estar estudando com o professor de bioquímica de vocês, ou a professora de bioquímica de vocês. Aliás, vocês até já estudaram, né? Vocês viram que o colesterol, ele é o que? Ele é uma gordura sérica, que está onde? Que está presente na nossa corrente sanguínea, tá? A metodologia que a gente vai utilizar, pessoal, a metodologia é colorimetria, tá bom? A gente vai aprender a fazer esse exame de forma manual. Muitos e muitos laboratórios utilizam a bioquímica manual ainda. Ele não tem o que? A automatização ainda na bioquímica, tá bom? Bom, pessoal, olha só. A amostra que a gente vai utilizar para fazer esse exame é o que? É o soro, né? É o soro. Esse soro, ele vai ser o que? Ele vai ser colhido preferencialmente com o paciente em jejum. Num jejum o quê? Num jejum de 12 horas. Olha só, pessoal. O colesterol, ele não sofre tanta influência assim, do jejum, tá? No lipidograma, no perfil lipídico, o parâmetro que mais sofre influência, do jejum alimentar vai ser o que? Vai ser o triglicérides, tá? Na verdade, o colesterol, ele não tem uma grande necessidade de você fazer jejum. Porém, a gente sempre faz o que? Essa dosagem de colesterol no exame o quê? No exame de perfil lipídico, no exame de lipidograma. Então, sempre a gente vai ter o quê? O paciente com 12 horas de jejum, né? Depois que você separar esse soro, tá? Vocês sabem separar o soro, eu não vou nem comentar isso com vocês. Ele vai ser estável o quê? A 5 dias em temperatura ambiente. Você pode deixar ele lá 5 dias e depois você fazer o exame que ele ainda tá beleza, né? 2 semanas na geladeira e até 6 meses se você o quê? Congelar essas amostras. Lembra que a gente pegava as amostras lá na prática, a gente pegava as amostras de soro e colocava lá no nosso freezer, lá, né? No nosso congelador, para que essas amostras ficassem congeladas, tá? Então, quer dizer, elas podem ficar até 6 meses congeladas, que o exame ainda vai ter uma qualidade, tá? Lembrando, criancinhas, que a gente tem que tomar cuidado com as amostras lipêmicas. Olha só que o titio trouxe uma foto aqui para vocês. Olha essa amostra aqui de soro. Tá vendo? Aqui é o soro normal, né? Separado, normal. Aqui é um tubo em gel, tá vendo? Tem um gelzinho aqui embaixo.
Aqui é uma amostra normal, límpida, e aqui é uma amostra o quê? Lipêmica. O que significa que essa amostra aqui? Essa amostra tem uma carga muito grande de gordura sérica. Provavelmente deve ser o quê? A maioria dessa gordura deve ser triglicérides, tá? Essas amostras aqui você tem que confirmar com o paciente se ele realmente fez o quê? Se ele fez o jejum alimentar. Se por acaso ele tiver feito o jejum alimentar, o que significa dizer? Que você vai ter que fazer o exame com essa amostra mesmo, tá? Ele vai dar muito, muito alto, colesterol, triglicérides, até mesmo glicose. Tudo isso vai interferir numa amostra dessa maneira. Agora, se a amostra estiver límpida, beleza, né? Agora, se o paciente ele não tiver guardado o jejum alimentar, numa dessas amostras aqui, você tem que descartar a amostra e depois o quê? E coletar uma amostra nova do paciente, tá? Então, uma amostra lipêmica significa dizer que esse paciente ele tem muita gordura, né? A nível sérico, ou seja, na corrente sanguínea, tá? Bom, gente, qual que é a importância clínica de eu ter esse exame de colesterol total, né? Esse exame ele vai ajudar o quê? Nos diagnósticos de doenças coronárias. Coronárias são o quê? São nos vasos sanguíneos e doenças cardiovasculares. Doença o quê? No coração, né? No coração, por exemplo, que a gente está o quê? Sofrendo de saudade de vocês, não é verdade? Espero que vocês também estejam com saudades da gente, né, criancinhas? Tá bom? Então, doenças coronárias e doenças o quê? Cardiovasculares. Hoje o pessoal não costuma muito pedir o quê? Pedir o colesterol, uma dosagem só de colesterol total. Eles pedem geralmente o colesterol junto com o quê? Com o lipidograma, ou seja, junto com o perfil lipídico. Por quê? Junto com o perfil lipídico, você vai relacionar esses exames e você vai ter o quê? Você vai estabelecer as condições de risco do paciente, né? Olha aqui no slide, ó. Vocês vão estabelecer o quê? Essa condição de risco do paciente. Você vai saber realmente se o paciente ele tem o quê? Grandes chances de ter o quê? De ter um infarto, um derrame, né? Tá certo? Então o colesterol total ele não é muito pedido sozinho, né? Ele vai ser pedido o quê? Em conjunto com os outros exames o quê? Do perfil lipídico, tá? Lembrando, criancinhas, que o colesterol ele provém aonde? Ele provém de alimentos de origem o quê? Animal, tá certo? Então, para você o quê? Para você ter o colesterol alto, você vai ingerir o quê? Você vai ingerir alimentos de origem animal, né? Carne, banha de porco, né? Óleo de soja tem colesterol? Não, óleo de soja ele vem o quê? Vem da soja, que é o quê? Um vegetal. Mas se você aquecer esse óleo de soja, ele vai o quê? Ele vai transformar grande parte da gordura dele em colesterol, tá? Então o problema é você aquecer esses óleos, tá certo? Tá? O azeite, se você aquecer, ele vai ter uma transformação menor de colesterol, tá bom? Então não é legal você ficar aquecendo os óleos. Quanto mais você aquecer o óleo, mais ele o quê? Mais ele se transforma em gordura insaturada, mais ele se transforma o quê? Em colesterol, tá certo, pessoal? Então, olha só, o colesterol provém de alimentos de origem animal. Só que eu deixei um texto para vocês lerem, né, a respeito do colesterol. Vai ser legal, vocês vão entender muita coisa lá que o titio está falando, tá bom? Só que o colesterol, ele pode ter duas origens no nosso organismo. O colesterol endógeno, né, que ele vai ser o quê? Produzido pelo próprio organismo. E o colesterol exógeno, que provém o quê? Dos alimentos, tá? Então, no meu organismo, eu tenho produção de colesterol. Por isso que tem pessoas que se alimentam só de folha de alface, né? Não é o caso do titio aqui. Que mesmo assim ele tem o quê? Ele tem o colesterol alto, tá? Por que ele vai ter o colesterol alto? Porque ele tem muita produção de colesterol endógeno, tá? E aí é onde você vai ter que entrar o quê? Com as medicações, tá bom? O colesterol exógeno é o que provém o quê? Da alimentação. Ah, professor, por que nosso organismo produz colesterol? Porque o colesterol ele é importante no nosso organismo, na constituição da camada das membranas, né, das células, tá? Ele é importante na produção de alguns hormônios, né? Principalmente os hormônios o quê? Esteroides, e aí vai, o colesterol ele tem importância, a gente precisa de colesterol no nosso organismo, tá bom?
Bom, colesterol endógeno e exógeno. Tem jeito da gente diferenciar isso no exame? Não, não tem como a gente diferenciar. A gente vai dosar o quê? O colesterol na sua totalidade. Viu, criancinhas? Entendidos? Bom, bora passar para frente? Olha aqui o próximo slide, ó. Próximo slide já vai falar o quê? Sobre o procedimento técnico, né? Como que eu vou fazer esse examezinho, tá? Primeira coisa, eu vou pegar o quê? 3 tubinhos. O tubo branco, o tubo teste e o tubo padrão, né? Vou pegar a pipetinha lá com a pera, que vocês já devem ter esquecido como usar a pipeta. Assim que a gente voltar, a gente vai estar o quê? A gente vai estar intensificando essa utilização de pipeta, né? Para vocês lembrarem. A gente vai pegar o quê? 2 ml desse reagente de cor ou reagente de trabalho, tá? Eu posso chamar reagente de cor ou de trabalho, que vem no kit. E nós vamos colocar aonde? Nós vamos colocar nos 3 tubos, né? 2 ml do reagente de cor nos 3 tubos, no branco, no teste e no padrão, tá certo? Bom, aí a gente vai pegar a amostra. O que vai ser a amostra? A amostra, criancinhas, é o soro do paciente, né? Eu vou pegar 20 microlitros de amostra e vou colocar o quê? Só no tubo T, né? Ou seja, no tubo teste. E depois eu vou pegar o quê? 20 microlitros do padrão, que é uma solução que vem no kit também, né? No qual a gente já conhece o valor do colesterol. Vou pegar 20 microlitros do padrão e colocar onde? No tubo padrão, tá? Vou pegar esses 3 tubos, misturar, né? Misturar. Depois de misturar, eu vou colocar onde? Eu vou colocar 10 minutos aonde? No banho-maria. No banho-maria, o quê? A 37 graus Celsius, né? A 37 graus Celsius, tá bom? Depois desses 10 minutos, eu vou fazer o quê? Eu vou retirar esses 3 tubos lá do banho-maria e vou fazer o quê? Vou colocar onde? Vou colocar no espectrofotômetro, né? Opa, quase que não saiu espectrofotômetro, né, gente? Espectrofotômetro, tá? Vou colocar lá no espectrofotômetro, vou regular o espectrofotômetro para 510 nanômetros, que é o que eu chamo de comprimento de onda, e daí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a leitura, né? Vou fazer a leitura. Primeiro eu vou zerar com o tubo branco e vou fazer a leitura o quê? Vou fazer a leitura do tubo teste e depois a leitura o quê? Do tubo padrão. Eu vou anotar a absorvância do teste e vou anotar o quê? A absorvância do padrão, né? Será que muitos de vocês têm colesterol alto, pessoal? Será? Né? Nós vamos fazer isso aqui na prática para vocês, para a gente saber o quê? Para a gente saber se vocês têm ou não colesterol alto, não é? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês sabem qual que é o sintoma de colesterol alto? Pois é, pessoal, é uma doença silenciosa, né? A gente geralmente não tem sintoma nenhum. Mas aí a gente tem o quê? Uma maior probabilidade de ter infarto, né? Bom, então eu fiz o quê? A leitura do teste e fiz o quê? A leitura do padrão. A absorvância do teste e a absorvância do padrão. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer os cálculos. Eu acho que vocês já estão acostumados com isso. Vocês fizeram um exame de glicemia de jejum, que é muito parecido com isso, né? Então vocês vão fazer o quê? Ó, vocês vão pegar a absorvância do teste, dividir pela absorvância do padrão e multiplicar tudo isso por 200. Aí você vai achar o quê? O resultado do colesterol total. Esse resultado ele vai ser dado o quê? Em miligramas por decilitro. Miligramas por decilitro, tá bom? Então eu pego o quê? A leitura que você fez lá do tubo teste e vai dividir pela leitura que você fez o quê? No tubo padrão, né? E você vai pegar esse resultado que você dividiu, né? E multiplicar por 200. Entendido, criancinhas? Aí você vai achar o quê? Você vai achar o colesterol em miligramas por decilitro. Pronto, passou a régua no exame. Fácil, simples, tranquilo, né? Aposto que vocês estão imaginando, eu falando aqui, ó, vocês estão imaginando você lá no laboratório, o quê? Pegando os tubos, pegando a pipeta e fazendo o quê? Fazendo esse exame o quê? Na prática, não é verdade, criancinhas? Embora assim, naquela preguiça, né? De manhã, assim, naquela preguiça, naquele... vou fazer, daqui a pouco, né? Bom, criancinhas, olha só.
Valor de referência, né? Eu espero que o colesterol total ele seja o quê? Ele seja menor do que 200 miligramas por decilitro, tá? Esse é o valor de referência do colesterol. Ele tem que ser o quê? Menor do que 200 miligramas por decilitro. Quanto maior você tiver o colesterol total, mais risco de ter doenças coronárias ou doenças cardíacas você tem, né? O risco vai ser cada vez maior. Eu já vi pessoas aí, ó, com colesterol de 300, de 400. Já pensou? Né? Quer dizer, o colesterol muito alto, esse colesterol muito alto, juntamente com outros fatores, por exemplo, inatividade física, alcoolismo, tabagismo, né? Uma série de coisas que está lá no texto que eu deixei para vocês, tá bom? Que vai estar explicando isso aí bonitinho, tá? Quanto mais você associar o colesterol alto junto com essas condições físicas, você tem o que? Grandes chances de infartar, tá? Pressupõe-se que uma pessoa que tem colesterol com 300, 400, ele vive até os 60 anos, 50 e poucos anos, né? Que é muito pouco. Nos dias de hoje, a gente vive com qualidade de vida durante o quê? Durante muito tempo, né? Bom, criancinhas, então o que eu queria falar com vocês hoje era isso, né? Era a respeito que? A respeito da dosagem do colesterol. Na próxima aula a gente vai falar o que? Sobre a dosagem do triglicérides, tá? Então a gente falou do colesterol e aí depois a gente vai falar o que? Do triglicérides, depois do HDL, tá bom? Mas isso é para um outro momento, tá? A cada dia a gente procura se reinventar, a cada dia a gente vai se reinventando, né? E a gente vai tendo o quê? Cada dia que a gente levanta, a gente vai tendo a esperança que a gente vai vencer essa situação pelo qual se encontra o planeta todo, né? O planeta todo, tá? Nós vamos vencer e vamos sair o quê? Mais capacitados, tá? Com um ser humano que melhor para a gente desenvolver a nossa humanidade junto a todos, tá bom, pessoal? Um abraço para vocês, viu, criancinhas? Até mais!